Estreia nessa segunda-feira no canal Viva um dos grandes sucessos de Manel Carlos, que fazia um tempo que a gente não revia. Mas vamos hoje, celebrar a volta de Mulheres Apaixonadas, fazendo o que a gente faz de melhor aqui neste quadro, que é relembrar a trama, conhecer algumas curiosidades e também matar a saudade no nosso Vale a Pena Recordar. No ano de 2002, o Manel Carlos ele estava nos Estados Unidos, onde ele tinha resolvido morar por um ano com toda a família, Ele tinha acabado de escrever a minissérie Presença de Anitta, planejava tirar férias, E só voltaria para o Brasil quando sua próxima novela estivesse prestes a estrear. Porém, uma ligação inesperada da Globo acabou frustrando todos os planos dele. Acontece que o circo estava armado aqui na emissora no Rio de Janeiro, porque a novela que estava no ar, Esperança, ela se revelou um grande fracasso. E a trama que seguiria na sequência, a novela Celebridade, estava recheada de problemas. Problemas esses que a gente já contou para você lá no Vale a Pena Recordar da novela, Celebridade. Você pode apertar aqui no card, nessa bolotinha, essa tirinha que vai aparecer aqui, para conhecer também toda essa problemática que foi a estreia de Celebridade, também todas as curiosidades sobre essa novela, Então o Maneco ele foi chamado às pressas para salvar o dia. Ele ficou super frustrado, é claro, porque a novela dele foi adiantada um ano, e ele realmente não tinha nada para apresentar à Globo naquele momento. Mas aí ele se lembrou de uma ideia que ele tinha tido na época que ele ainda estava escrevendo a novela Laços de Família. E foi uma ideia que deu certo, viu? Porque naquela época ele já pensava em fazer uma história sobre mulheres, mas uma coisa que fosse completamente inovador, bem diferente de tudo que ele já tinha escrito antes. E realmente Mulheres Apaixonadas se transformou exatamente isso, numa novela bem diferentona. E se a gente for realmente dar uma olhada, de todos os trabalhos que ele tinha feito antes de Mulheres Apaixonadas e depois dele, a gente vê que ela realmente é muito diferentona, Porque ela não traz na sua trama central aquela mulher forte, uma mãe que é leoa, que é capaz de fazer tudo para proteger o filho, ou aquelas velhas pessoas ricas do Neblon, vivendo suas vidinhas e muito alheio à realidade, É claro que todos aqueles clichês que são clássicos do Maneco ainda estão presentes lá em Mulheres Apaixonadas, mas é uma novela que parece que dessa vez conseguiu conversar melhor com o telespectador, trazendo os problemas contemporâneos, daquele momento, e com vários núcleos paralelos, com história tão ou mais interessante do que a dos protagonistas, E sempre muito atuais. Em Mulheres Apaixonadas também, a gente pode perceber o quanto o Manel Carlos ele tem uma ligação única com o sentimento das mulheres. É claro que a gente já tinha percebido antes, em outras novelas dele, mas nessa parece que é um impacto maior. A Regina Duarte costuma dizer uma coisa interessante, a respeito disso. Ela diz que o Manel Carlos deveria ter nascido mulher, porque ele sabe muito bem colocar nas personagens femininas dele coisas que a gente sente, mas não costuma falar muito abertamente no dia a dia, E lá está, várias mulheres falando abertamente sobre os seus desejos, sobre os sonhos, sobre os seus amores, sobre medos e até tabus. E ele não tem medo mesmo de ser julgado, de criticarem, porque ele já começa com uma Helena completamente diferente, de todas as outras, completamente politicamente incorreta, que tá lá vivendo um casamento frio, rotineiro com o Theo, o personagem do Tony Ramos, mas que ela deseja mesmo é viver um grande amor, como César,
o José Maia, para variar, né, que já tinha sido um grande amor no passado dela. E ela não tá se importando se aquilo é uma traição, é infidelidade, ela quer ser feliz, né? E assim, em Mulheres Apaixonadas, encontramos muitas histórias da vida real que ganham vida em tela. Tinha aquela mulher que era apaixonada pelo filho, tinha o homem que espancava a mulher e ela sofria muito por causa disso, tinha aquela garota que era apaixonada por uma colega do mesmo sexo, tinha aquela que era alucinada pelo álcool. E assim, essas tramas tão verídicas, né, e nada convencionais para a TV, fez com que a novela virasse a sensação do ano de 2003 e uma das queridinhas do Manuel Carlos. Mulheres Apaixonadas foi a 63ª novela das 8, a última a ter a parceria entre o Manuel Carlos e o diretor Ricardo Waddington, que já tinha trabalhado com ele em 5 trabalhos, né? Mulheres Apaixonadas foi o 5º. E teve 203 capítulos. Foi exibida entre fevereiro a outubro de 2003. Essa será a sua segunda reprise, né? Agora no canal Viva, porque a primeira ocorreu em 2008, não vale a pena ver de novo. Sempre quando a gente fala sobre Manuel Carlos, muitas expectativas são criadas com relação de quem vai ser a próxima Helena. E a escolha de Cristiane Torlone para viver essa personagem tão icônica partiu, é claro, do próprio Manuel Carlos. Ele disse que dessa vez queria que a protagonista fosse uma mulher forte, determinada, atrevida, de nariz em pé, né? E na cabeça dele só surgia um nome, o de Cristina. Quando eu fui fazer Mulheres Apaixonadas, eu pensei, quem vai ser Helena? Eu vou escolher uma Helena. Comentei com o Mário Lúcio Vaz e falei, eu queria Cristiane Torlone. Ele falou, ótima ideia, nunca se lembrou. Eu digo, não, lembrei, mas agora eu quero ela, né? Ele falou, tá bom. Eu estava de viagem marcada para 2 dias depois de morar 1 ano em Nova York, com a família inteira. De repente, um dia, eu estou no hall do hotel e vejo a Cristiane Torlone. Eu digo, Cristiane, o que você está fazendo aqui em Nova York? Eu vim atrás de você. O Mário Lúcio me falou que eu vou ser a próxima Helena. Eu vim a Nova York para você me contar como Helena, que Helena vai ser essa. Manuel Carlos trouxe para Mulheres Apaixonadas, né, histórias reais que ele realmente presenciou em sua vida ou já ouviu falar em algum momento, né? Ele queria inovar, trazendo um formato completamente novo que ele nunca tinha testado antes. Um formato que trazia vários núcleos de personagens com histórias próprias e que em algum momento eles se acabavam se cruzando, mas que mesmo eles estando ali entrelaçados, eles tinham vida própria com relação à trama central. Isso contribuiu muito com que o público se reconhecesse no que estava vendo. E uma dessas histórias da vida real, né, que ele abordou na novela, foi a do Padre Pedro, né, personagem do Nicolas Ciri, de quem o próprio Manuel Carlos manteve inclusive o nome da pessoa que o inspirou, né? Ele disse que o Padre Pedro Maria, né, era reitor da escola que eles tinham estudado, né, no interior de São Paulo. Ele era um homem muito bonito, né, para variar, era um espanhol de 45 anos. E todas as garotas gostavam dele na cidade, né? E uma vez uma menina foi ao confessionário dizer que gostava dele. Olha só que ousada. Ele a expulsou de lá e depois a cidade inteira ficou sabendo disso porque ela própria tinha dito para todo mundo que tinha feito essa coisa bem ousada, né? Bem loucona. Como eu disse para vocês, foi um problema, né? Mas um verdadeiro problema para que a novela entrasse no ar. Primeiro porque o Manuel Carlos teve que voltar de suas férias, né? Teve que escrever a novela rapidamente, completamente às pressas e sem o consentimento dele, né? A Globo já vinha adiantando a estreia
da novela, mas aí ele não quis que isso acontecesse de jeito nenhum, né? Então ficou aquela confusão entre a Globo e o Manuel Carlos. A Globo, ela pretendia estrear a novela no dia 3 de fevereiro de 2003, porque Esperança não estava indo bem, então eles esperavam que Mulheres Apaixonadas, né, a trama do Manuel Carlos, que viria em seguida, alavancasse os índios. Mas o Manuel Carlos disse que queria a estreia apenas para março. E aí ficou, né, aquela discussão, vamos fazer o quê? Porque ele não queria, né, inclusive pegar o carnaval, né, que é uma data ruim para a estreia de novelas, todo mundo tá pensando em outra coisa e realmente é verdadeiro esse pensamento dele, né. Mas acabou que teve algumas discussões, né, alguém resolveu abdicar de alguma coisa e foi acertado, né, que teria alguns capítulos a mais, né, de Esperança, que já não estava indo bem mesmo, né, então vamos alongar mesmo essa porcaria, tem problema não. E acabou que a novela do Manuel Carlos, ele teve que ceder, acabou estreando no dia 17 de fevereiro. Assim como a Glória Pérez, né, o Manuel Carlos sempre gostou de abordar mexãs sociais em suas novelas, ele sempre fez isso. Mas em Mulheres Apaixonadas podemos dizer que ele usou e abusou disso, né, porque praticamente todas as histórias ali dos personagens têm uma denúncia social, né. E temos ali alcoolismo, né, mais uma vez sendo abordado, temos violência de todos os tipos, né, contra idosos, contra mulheres e a alta criminalidade no Rio de Janeiro, né, inclusive outros temas também muito importantes são abordados ali. E ele usou esses temas, né, que ele achava pertinente, como uma maneira de fazer uma denúncia à sociedade, né? E ele fez isso muito bem, porque realmente ele ajudou muitas pessoas durante a exibição da novela. E ele faz isso de uma maneira correta, né? Ele mostra aquilo ali, não é para ensinar as pessoas a fazerem aquilo, né? Mas também ele não banaliza ou romantiza essas coisas que são ruins, né? Como tá acontecendo em Fina Estampa, que a gente tá vendo agora na reprise, né? Que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, muita gente até comentou, mas a gente não deve levar em consideração tudo que mostra na novela, que se fosse por isso a gente devia criticar todas as novelas, mas não é isso, depende de como está sendo abordado na novela, né? Então se você não viu esse vídeo que eu estou falando, né, onde eu cito alguns pontos que Fina Estampa peca, né, que ela envelheceu completamente mal, também está aqui no card para você assistir, tá? Vai passar aqui na tirinha, você aperta, ok? Inclusive, o Manuel Carlos, como eu disse para vocês, conseguiu ganhar muito com isso, né? O aumento de denúncias contra agressões feitas às mulheres aumentou cerca de 40% na delegacia do centro do Rio de Janeiro durante a novela, né? Para vocês verem como aquilo foi muito impactante, mas que também trouxe um retorno positivo, né? E é isso que a gente espera que aconteça nas novelas. Eu sei que muitos colegas meus dizem, não, a novela é entretenimento, é saco esse negócio de ficar fazendo merchandising social. Eu sempre gostei, sempre fiz, e sempre deu muito certo. E uma das cenas que provavelmente ficou na cabeça de muitas pessoas, inclusive na minha, que eu era criança quando eu estava lá assistindo essa novela, foi a cena, né, que tá tendo um maior tiroteio lá no Leblon, aquela coisa, e aquela cena quase que não foi gravada ali, né, naquele cenário ali. O então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, né, ele estava meio hesitante em deixar que as gravações acontecessem no Leblon, né, mas ele acabou aceitando, né, e as gravações, né, das cenas do tiroteio entre os bandidos e a polícia, que culminou na morte da Fernanda, né, o personagem do Tony Ramos também foi baleado, foi uma cena muito inesquecível, vocês se lembram dela, né, acabou atraindo muita atenção, as pessoas foram lá ver, mas muita gente não gostou disso, tá? Inclusive o pessoal ligado ali à área do turismo começou a criticar, a fazer manifestações,
porque aquela cena, né, sendo gravada ali e depois sendo exibida na novela, espalharia para o mundo a imagem que o Rio de Janeiro era muito violento, né? Isso podia acabar com o turismo da cidade. E isso também motivou, né, outras manifestações, né, inclusive com o apoio da TV Globo, que foi o movimento do Viva Rio, né, que conseguiu reunir cerca de 40 mil pessoas na Avenida Atlântica, lá em Copacabana, na manifestação em favor do desarmamento, né, o Brasil sem armas. Inclusive o Manuel Carlos também estava lá apoiando essa causa e incentivou que os atores, né, fossem participar dessa manifestação. O objetivo era pressionar, né, a aprovação do Estatuto do Desarmamento, né, no Congresso Nacional, e as cenas da manifestação, né, que estavam participando, além dos atores da novela, também estavam autoridades federais, estaduais, vítimas de violência, né, e muitas outras pessoas, né, que estavam ali apoiando esse movimento. E essas cenas, né, da manifestação foram exibidas na novela ao som do hino nacional, uma coisa assim bastante tocante. O Tony Ramos, né, ele encabeçou a passeata. Lá na passeata ele estava em cadeira de rodas porque o personagem dele, o Theo, estava em fase de recuperação, né, do tiro que ele tinha levado nessa cena onde eles são pegos de surpresa nesse tiroteio, né? Entre as muitas novidades de Mulheres Apaixonadas, temos lá as adolescentes lésbicas, né, a Rafaela e a Clara, e que na trama, né, o romance delas é visto com muito horror, né, com muito desprezo, e provocou a ira de muitos personagens. Inclusive a Globo ficou com muito medo que elas fossem completamente rejeitadas pelo público, né? E ela fez uma pesquisa, né, para saber como era que estava a opinião da galera com relação a essas personagens. E, para a surpresa total, né, as pessoas estavam vendo elas duas com muita simpatia, né? Desde que não houvesse nenhum beijo entre elas, né? Porque as pessoas estavam evoluindo, mas não a tal ponto. Acontece que acabou tendo o beijo das duas, né? Mas uma forma bem discreta, na penumbra, e apenas um selinho, né? Já estava ali caminhando para que as coisas evoluíssem, né, chegassem a outros pontos. Inclusive, uma das coisas também mais marcantes de Mulheres Apaixonadas é aquela abertura, né, bastante tocante, que também causa bastante reconhecimento para nós. A TV Globo, na época, promoveu um concurso, né, de seleção de fotos de telespectadores para a abertura de Mulheres Apaixonadas, né? As fotos, elas deviam mostrar mulheres, né, em situações de paixão, de carinho, de muito amor, né, com filhos, maridos, namorados, familiares, amigos, e cerca de 100 mil retratos foram enviados pelos telespectadores, né? E a cada 15 dias a abertura era modificada com novas fotos, né? E quem fez todo esse trabalho foi quem? É claro que o Hans Donner, né? Sempre mestre em fazer grandes aberturas. E a música que tocava, que embalava essas fotos, era a canção Pela Luz dos Olhos Teus, né? Do Tom Jobim, que é clássico também em novelas do Manuel Carlos, diga-se de passagem, né? E muito bonita, né? O Viva resolveu fazer isso novamente, né, durante a reprise. Você, telespectador, pode mandar a sua foto dessa vez, também em momentos bem agradáveis, bem felizes, bem calorosos, né, para o canal Viva, né? Ele vai selecionar essas fotos e você pode ir lá aparecer na abertura, né? Se você ficou curioso para saber como é que faz, é só ir lá no Twitter, né, ou no Instagram do Viva, que eles ensinam bem direitinho como é que você pode aparecer agora, dessa vez, na abertura, né, da novela. Comenta aí, né, porque teve umas pessoas que disseram que isso não era legal, porque ia tirar a originalidade da novela, né? Então comenta aí o que você achou dessa ideia do Viva, tá? Inclusive, a novela, ela não causou só boom aqui no Brasil, né? Mas também nos Estados Unidos, tá? Para vocês verem que a novela foi até para os States. E, inclusive, ela virou tema de reportagem da revista americana Newsweek, né, publicada em julho de 2003,
falando exatamente sobre isso, né? Sobre esses temas tão impactantes, né? Sendo mostrados todos os dias na televisão e como as pessoas, né? Os brasileiros ficavam ligados na TV, né? Eles ficam super surpresos com esse negócio, né? Do brasileiro todo dia se sentar para ver novela, né? E quanto novela inspira as vidas das pessoas. Então, muito interessante a matéria, tá? E é interessante como a novela chegou a ser tão compactuada em outros lugares que não fossem o nosso Brasil aqui, né? Para vocês verem como a novela tem poder. Agora vamos falar de trilha sonora, né? A Som Livre, ela super inovou, porque pela primeira vez ela lançou um CD duplo. Como assim, né? CD duplo, que é isso? Um CD com a trilha nacional e a trilha internacional, tá? Inclusive com capas que mudavam, né? Com personagens diferentes ali. E também ela lançou um outro CD com músicas variadas, né? Tanto internacional como músicas nacionais, né? Um volume 2, porque deu muito certo essa ideia, né? A trilha nacional, né, que tá presente no CD duplo, apesar dela ter muitas músicas icônicas, eu não gosto muito da seleção dela, eu não acho tão marcante assim, não. Por isso eu vou destacar aqui apenas duas, né? Incluindo a música Velha Infância, dos Tribalistas, que é bastante nostálgica quando a gente lembra assim da infância ali naquele meados dos anos 2000, né? Muito, muito nostálgico, Tribalistas maravilhosos, né? E temos também Pela Luz dos Olhos Teus, do Tom Jobim e da Miúcha, né? Também aqui o tema de abertura da novela. Mas você pode também comentar aí embaixo, né? Com outras músicas dessa trilha nacional você mais gostou. Da trilha internacional, eu vou dizer que é uma das obras-primas, né, da Som Livre. É uma das trilhas sonoras que você deve, né, escutar completo, né, o CD todo, porque são músicas muito boas, são músicas muito marcantes, uma seleção incrível, né? Fica difícil dizer quais são as minhas preferidas, porque eu sou viciada nessa trilha. Quem quiser me presentear pode, tá? Estou louca por esse CD. E eu vou destacar aqui 4, mas já dizendo, escuta toda porque é maravilhosa, tá? Tem o Don't Know Why, né, da Norah Jones, que é super marcante da novela, né? Tem Ibranato, do Tiziano Ferro, também muito marcante, né? Viver Sem Ar, do Maná. E I'm With You, da Avril Lavigne, que na época tava estourada, né? Muito sucesso mesmo, tinha música da Avril Lavigne em todas as trilhas de novelas, né? Da trilha 2, essa trilha é bem melhor, pelo menos a seleção aqui nacional dessa trilha é bem melhor do que a trilha 1, né, nacional dessa novela. Eu acho que essas músicas que foram colocadas nesse volume 2 poderiam ter sido a nacional dessa novela, porque são músicas muito boas, né? Nós temos Jota Quest com Amor Maior, uma música que foi muito tocada em 2003. Temos Mais Uma Vez, do Renato Russo, né? Ai, Dois Rios, do Skank, gente, essa música é maravilhosa, né? Vocês estão entendendo por que essa trilha deveria ter sido a nacional, né? E temos ainda também Capital Inicial, né? Com Incondicionalmente e outras músicas, tanto nacionais como internacionais, muito boas, né? Então você já pode aí abrir o seu coração e comentar aqui pra mim quais outras músicas você destacaria, né, dessas 3 trilhas de Mulheres Apaixonadas e qual música marcou aí a trilha sonora de sua vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse especial sobre Mulheres Apaixonadas, né? Mulheres Apaixonadas como Clone, como Celebridade, como Senhora do Destino, são novelas muito marcantes das 8, da minha infância, né? Eu não assisti essa novela inteira, não, porque eu era muito criança e na reprise também, na época eu não fazia muito conta de ver novela, mas eu vou rever agora, né? Eu tenho muitas cenas dessa novela que ficou assim marcado na minha mente. Foi uma das novelas que tem mais cenas marcantes aqui na história da minha vida, né? E todas essas músicas são muito nostálgicas. Então é uma novela que tem um lugar especial, né? Mesmo que eu não venha a gostar quando eu for assistir agora, né?
ela vai ter um lugarzinho ali bem especial, porque marca aquele momento da minha vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês também pensam o mesmo, né? Comenta aí o que você acha, né, sobre a novela, ok? Você gosta do Manuel Carlos? Você tá mais ansioso para Mulheres Apaixonadas ou para Laços de Família? Quais são suas preferidas, ok? Lá na tela final vai aparecer aqui outros Vale a Pena Recordar sobre novelas de Manuel Carlos. Nós já fizemos sobre Baila Comigo, fizemos sobre Viver a Vida, tá? Então também tem sobre Por Amor, tá? Então não deixe de acompanhar aqui a nossa seleção, tá? Você também pode já dar o seu like, né? Aperta no gostei aí, dá esse apoio pra mim. Pode se inscrever no canal à vontade, tá? Porque aí você vai fazer parte da nossa família, o YouTube vai te notificar de tudo de novo que acontecer por aqui. E também me segue nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. Com certeza você também vai ser muito bem-vindo, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande beijo, até a próxima. Tchau!